Muitos não sabem, mas Picasso tinha suas peculiaridades. O famoso artista Pablo Picasso era conhecido não só por suas obras revolucionárias, mas também por seu comportamento imprevisível, que frequentemente surpreendia amigos e colegas artistas. Uma de suas excentricidades era disparar uma pistola com balas de festim em encontros sociais. Esse comportamento inusitado aparecia quando ele se entediava ou se sentia ofendido, criando uma impressão bastante dramática. Imagine estar sentado com um grupo de artistas, desfrutando de conversas criativas, quando de repente um tiro alto ecoa. Embora alguns pudessem achar esse comportamento chocante, ele refletia a natureza apaixonada de Picasso e seu desejo de manter o interesse. Suas travessuras frequentemente aqueciam as conversas sobre sua arte, fascinando e intrigando os presentes. Então, foi um movimento genial, ou apenas uma diversão imprudente? De qualquer forma, isso definitivamente adicionava um charme único ao mundo da arte. Um fato interessante sobre o nome original do Xbox. O console de jogos que conhecemos hoje como Xbox começou com um nome bem mais longo, DirectXbox. Esse nome destacava a poderosa tecnologia gráfica Microsoft DirectX, criada para dar uma vantagem sobre os principais concorrentes, o PlayStation da Sony e os consoles da Nintendo. No entanto, quando a data de lançamento se aproximava em 2001, a Microsoft percebeu que um nome mais curto e fácil de lembrar seria mais atraente para os jogadores. Assim, eles simplificaram o nome para Xbox, que se mostrou uma decisão inteligente e memorável. Com o lançamento, os jogadores conheceram o revolucionário jogo Halo, que não só mostrou as capacidades do console, mas também mudou a forma como as pessoas viam os jogos multiplayer. Halo se tornou um fenômeno cultural, envolvendo os jogadores em batalhas épicas, tanto online quanto no sofá com amigos. Esse momento-chave na história dos jogos ajudou a estabelecer o Xbox como um grande jogador no competitivo mundo dos videogames, mudando para sempre o cenário do entretenimento interativo. Você já quis mergulhar no mundo do conhecimento, mas não sabia por onde começar? O Zarpato facilita a exploração de uma verdadeira mina de fatos em apenas 60 minutos. Quer saber sobre comportamentos incríveis de animais, descobertas científicas impressionantes ou eventos históricos curiosos? O Zarpato oferece tudo isso em 400 fatos fascinantes. Imagine surpreender seus amigos com informações interessantes sobre o espaço, o corpo humano ou heróis esquecidos da história. Cada fato é feito para despertar sua curiosidade e iniciar conversas, perfeito para reuniões em família ou quizzes. Em nosso mundo acelerado, pode ser difícil encontrar conteúdo interessante e educativo, mas o Zarpato torna isso simples, oferecendo acesso rápido a histórias cativantes. Você não precisa ser um expert para aproveitar essa riqueza de conhecimento. Basta ter curiosidade e vontade de aprender. Pronto para embarcar nessa jornada emocionante e descobrir fatos incríveis? Você sabia que os camelos podem comer espinhos sem se machucar? Os camelos têm uma habilidade incrível que lhes permite comer plantas espinhosas sem se ferir. Essa característica é essencial para a sobrevivência em condições severas do deserto, onde a comida é muitas vezes escassa. A boca deles é equipada com um céu da boca duro e resistente, que funciona como um escudo, permitindo que mastiguem vegetação espinhosa sem danos. Imagine como é difícil lidar com o calor intenso e a falta de recursos, enquanto ainda encontra maneiras de se alimentar de plantas que afastariam outros animais. Essa habilidade única não só fornece alimento aos camelos, mas também ajuda a manter o delicado equilíbrio dos ecossistemas do deserto. Ao consumir plantas espinhosas, os camelos desempenham um papel no controle do crescimento das plantas e na fertilização do solo através de seus excrementos. Sua adaptação extraordinária demonstra as maravilhas da evolução, mostrando como os seres vivos podem prosperar em condições adversas. Na próxima vez que você ver um camelo, pense em como esses seres são incríveis em se adaptar para sobreviver em um mundo onde muitos teriam dificuldades. Não é impressionante? É verdade que as Seychelles são um paraíso tropical. Imagine-se em uma praia deslumbrante, onde o sol aquece sua pele, o som das ondas acalma sua mente e a areia macia acolhe seus pés. Essa é a atração das Seychelles, um arquipélago no Oceano Índico, oferecendo uma fuga perfeita do frio do inverno. Com mais de 100 ilhas para explorar, as Seychelles apresentam paisagens de tirar o fôlego, incluindo florestas tropicais exuberantes, formações de granito impressionantes e recifes de corais vibrantes. Seja caminhando pelas trilhas cênicas de maré
relaxando na icônica Anse Source d'Argent, ou mergulhando entre peixes deslumbrantes em águas cristalinas, a aventura espera por você a cada esquina. Além de suas maravilhas naturais, a culinária local crioula oferece uma explosão de sabores, com frutos do mar frescos e frutas tropicais que agradam até os paladares mais ousados. Interagir com os moradores amigáveis permite que você conheça a rica história e cultura dessas ilhas, enriquecendo sua viagem. Então, por que não fazer deste ano o momento de trocar as tristezas do inverno por praias ensolaradas? Sua escapada tropical está ao seu alcance, a apenas um voo de distância. Incrível, mas é verdade. Pombos podem bicar. Em um incidente inusitado no Reino Unido, um homem quebrou o nariz quando um pombo caiu do céu e atingiu seu rosto. Esse encontro inesperado não só o assustou, mas também resultou em uma queda cômica mais dolorosa, fazendo essa história parecer mais uma comédia do que a vida real. Pombos, que geralmente são vistos como habitantes inofensivos da cidade, às vezes surpreendem pessoas desavisadas, embora essas aves estejam mais preocupadas em procurar comida do que em causar problemas. Esse caso estranho nos lembra da imprevisibilidade da vida selvagem urbana. Então, da próxima vez que você ver um pombo, mantenha a cabeça erguida, literalmente. Nunca se sabe quando uma surpresa pode vir de cima, seja comida ou algo mais doloroso. Você sabia que o cérebro usa cerca de 20% de toda a energia do seu corpo, mesmo sendo apenas 2% do seu peso? Esse órgão incrível é como uma usina elétrica, dependendo principalmente da glicose para funcionar. Por isso, quando o nível de açúcar no sangue está baixo, você pode se sentir cansado ou ter dificuldade de se concentrar. O cérebro está sempre ativo, seja resolvendo problemas matemáticos, sonhando ou apenas relaxando. O cansaço mental pode ser tão exaustivo quanto o físico, devido à alta demanda de energia. Então, da próxima vez que você estiver estudando ou trabalhando duro, não se esqueça de fazer lanches saudáveis e manter seu nível de glicose. Um pequeno impulso de energia ajudará seu cérebro a se manter ativo e pronto para agir. E se eu te contar sobre os túneis secretos de Erdstall? Esses misteriosos corredores subterrâneos encontrados em toda a Áustria e Baviera datam do século XII ou até antes. Construídos com dimensões muito estreitas, os túneis nos fazem questionar seu propósito. Existem teorias de que eles poderiam ter servido como locais de retiro religioso, rotas de fuga ou locais de armazenamento, mas ninguém sabe ao certo. É surpreendente que muitos túneis cheguem a ficar abaixo do nível da água, levantando questões sobre como foram construídos e usados sem inundação. Apesar da sua idade, os pesquisadores quase não encontraram artefatos nesses túneis, o que aumenta o mistério. Seriam eles restos de uma sociedade secreta ou apenas caminhos esquecidos de uma época passada? A falta de provas concretas gera especulações sem fim. A exploração desses túneis desperta a imaginação, conectando-nos a um passado cheio de mistérios e possibilidades. Você sabia que os abacaxis levam de 24 a 36 meses para amadurecer completamente? Imagine a paciência necessária para esperar tanto por essa fruta deliciosa. Cada planta de abacaxi produz apenas um fruto durante todo o ciclo de crescimento, tornando-a uma cultura única e trabalhosa para os agricultores. Essa colheita limitada significa que os agricultores dedicam muito tempo e esforço para cuidar de cada planta, garantindo que recebam a quantidade certa de luz solar, água e nutrientes. Devido ao crescimento lento, os abacaxis se desenvolvem bem em climas tropicais, onde as temperaturas quentes e as chuvas abundantes criam condições ideais. Depois de todo esse trabalho, quando chega a hora da colheita, o fruto doce e suculento vale a espera. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de abacaxi, lembre-se de todo o cuidado que foi necessário para que essa deliciosa fruta chegasse à sua mesa. Acredite ou não, mas o Parque do Lago Paisu é incrível. Localizado nas pitorescas Ilhas Bombaim, na Indonésia, este parque maravilhoso é famoso por suas águas cristalinas, que atraem aventureiros de todo o mundo. A transparência do lago cria uma visibilidade subaquática quase mágica, tornando-o um sonho para mergulhadores que desejam explorar a vibrante vida marinha. Imagine deslizar em águas tão limpas que você pode ver peixes coloridos nadando abaixo de você. Os praticantes de caiaque também se reúnem no Lago Paisu por sua beleza tranquila, remando sobre a superfície lisa e apreciando as vistas deslumbrantes da vegetação ao redor.
Seja mergulhando nas profundezas ou flutuando pacificamente na superfície, o Parque do Lago Paizu oferece diversão para todos, desde iniciantes até exploradores experientes. As paisagens encantadoras e a emoção de descobrir maravilhas subaquáticas fazem deste lugar o cenário perfeito para sua próxima aventura. Você está pronto para mergulhar na beleza do Parque do Lago Paizu? Você sabia que os akitas são difíceis de treinar? Originalmente criados no Japão para caça e proteção, os akitas têm um caráter forte e são independentes, o que torna o treinamento um verdadeiro desafio. Embora sejam muito inteligentes, sua teimosia natural, muitas vezes, os leva a seguir suas próprias ideias, em vez de obedecer comandos. Essa independência pode fazer com que o cachorro não obedeça se não achar a tarefa interessante. Para treinar um akita com sucesso, é necessário ter um enfoque consistente, confiante e paciente, além de uma socialização precoce. É importante entender seu temperamento único. Eles pensam por conta própria, mas podem ser incrivelmente leais e protetores. Com a abordagem e os métodos certos, seu akita pode se tornar um companheiro amoroso que respeita seus comandos enquanto expressa sua personalidade única. Você consegue acreditar que a tribo Korowai vive em casas nas árvores? Essas casas incríveis, construídas altas nas árvores em Papua, refletem um estilo de vida extraordinário do povo Korowai. Feitas de materiais naturais como madeira, bambu e casca, elas podem acomodar até 15 pessoas, destacando seu modo de vida comunitário. O que realmente fascina nessas casas é a escada única feita de troncos irregulares, projetada para subir até suas moradias elevadas. Os Korowai se adaptaram ao seu ambiente florestal, mostrando não apenas engenhosidade, mas também harmonia com a natureza. Viver nas alturas oferece segurança contra predadores e inundações, enquanto a riqueza de recursos da floresta sustenta seu dia a dia. Suas técnicas de construção e materiais são sustentáveis, evidenciando um profundo respeito pelo meio ambiente. Imagine olhar de uma casa na árvore, cercado por verde e sons da natureza. É um estilo de vida que parece um passo para outro mundo. O que você acha que significa chamar uma árvore de lar? Você sabia que 26% dos Países Baixos estão abaixo do nível do mar? Esse fato incrível destaca o trabalho de engenharia extraordinário que protege este belo país. Grande parte da paisagem holandesa está abaixo do nível do mar, tornando-a vulnerável a inundações. Para enfrentar esse desafio, os Países Baixos construíram uma extensa rede de diques, dunas e bombas, totalizando cerca de 22 mil quilômetros. Essas estruturas trabalham juntas para conter a água dos rios e do mar. Os inovadores holandeses dominaram a gestão da água, usando bombas para drenar o excesso de água durante chuvas fortes e criando campos, terras recuperadas da água. Essa conexão única com a água moldou tanto sua cultura quanto sua paisagem, com canais e lagos espalhados pela região. À medida que a mudança climática eleva o nível do mar, os Países Baixos continuam a se adaptar e a melhorar sua proteção. O que você acha que outros países podem aprender com essa experiência? Vamos revelar a verdade sobre a origem da tequila. A tequila, bebida favorita, tem uma história fascinante ligada à planta de agave azul. Para ser oficialmente reconhecida como tequila, ela deve ser feita desse tipo específico de agave, usando seu coração chamado de pinha. Curiosamente, as pinhas levam cerca de 8 a 12 anos para amadurecer, garantindo que cada garrafa de tequila seja o resultado de cuidado e paciência. Mas isso não é tudo. A produção de tequila é rigorosamente regulamentada. Apenas agaves colhidas de regiões específicas do México podem ser chamadas de tequila, o que protege sua autenticidade e legado. Isso significa que o complexo processo de cultivo, colheita e destilação é repleto de tradições. Seja em um coquetel ou pura, cada copo de tequila carrega os ricos sabores de sua terra natal. Portanto, da próxima vez que você apreciar essa bebida icônica, lembre-se da jornada que ela fez dos campos do México até seu copo e valorize a habilidade por trás de cada gole. Prepare-se para desafios matemáticos incríveis. Essas tarefas fascinantes geralmente se concentram em permutações e combinações, mostrando a beleza da matemática em ação. Na economia e na teoria das probabilidades, é importante entender como diferentes arranjos podem influenciar os resultados. Por exemplo, ao projetar máquinas como dobradeiras na indústria ou caixas registradoras em lojas,
Esses conceitos desempenham um papel crucial na eficiência, compreendendo os fundamentos de permutações e combinações. Engenheiros e especialistas financeiros podem criar sistemas que funcionam sem falhas, economizando tempo e dinheiro. Além disso, as habilidades desenvolvidas ao resolver esses problemas são aplicáveis na vida cotidiana, especialmente na gestão das finanças. Seja elaborando um orçamento para uma viagem ou calculando descontos na loja, os princípios da matemática nos ajudam a tomar decisões informadas. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um problema matemático, lembre-se de sua importância na vida real e das habilidades que ele pode desenvolver. Você sabia que as vendas do iPhone da Apple dispararam até 2015? Em 2010, a Apple vendeu cerca de 40 milhões de iPhones no ano, mostrando sua crescente popularidade. Em 2015, a empresa alcançou um resultado impressionante, vendendo 4 milhões de iPhones em apenas uma semana. Esse crescimento destaca o aumento significativo na demanda por smartphones, tornando o iPhone um acessório tecnológico indispensável. Vários fatores contribuíram para esse crescimento explosivo: recursos inovadores, design elegante e o lançamento de novos modelos que atraíram os consumidores. Com o crescimento das redes sociais e aplicativos móveis, as pessoas passaram a precisar de dispositivos poderosos que acompanhassem seu estilo de vida digital. A transição de vendas anuais, na casa dos milhões, para vendas semanais, na casa dos milhões, mostra como a tecnologia pode evoluir rapidamente e como as preferências dos consumidores mudam, tornando o iPhone um símbolo cultural e parte essencial do dia a dia. O que você acha que causou esse crescimento surpreendente? Porque a laranja simboliza a fruta que amamos. A história das laranjas é tão colorida quanto a fruta em si. Originalmente, elas eram um híbrido entre tangerinas e pomelos, surgindo na paisagem exuberante do Sudeste Asiático. Surpreendentemente, essas primeiras laranjas não tinham a cor vibrante que associamos a elas hoje. Na verdade, eram verdes. Essa fruta de casca verde prosperava em climas mais quentes, o que era perfeito para elas. À medida que as laranjas se espalharam pelo mundo, através das rotas comerciais, sua cor vibrante evoluiu. Influenciadas por diferentes ambientes, sua doçura aumentou, levando a uma popularidade crescente. Hoje, as laranjas que conhecemos vêm em várias variedades, incluindo as doces laranjas Navel e as ácidas laranjas sanguíneas, exibindo uma gama de cores que vai do laranja brilhante ao vermelho intenso e até amarelo. A variedade disponível mostra não apenas a adaptabilidade dessa fruta, mas também as vastas possibilidades culinárias que ela oferece. Então, da próxima vez que você descascar uma laranja, lembre-se de que essa deliciosa fruta tem um passado fascinante que remonta ao seu início verde e reflete a jornada da agricultura e do comércio global. A expressão sentar no banco da frente tem uma origem interessante, ligada à época das diligências no Velho Oeste. Ela se refere ao atirador, um corajoso guarda que se sentava ao lado do motorista, segurando uma arma para proteger contra ladrões. Essa função era crucial para garantir a segurança da carga valiosa durante as viagens por lugares remotos e perigosos. A expressão se popularizou quando Hollywood começou a fazer faroestes que mostravam essas aventuras. Nos filmes, o atirador se tornou um símbolo de coragem, e logo a expressão entrou no cotidiano. Agora, quando amigos entram no carro, sentar no banco da frente é uma maneira divertida de ocupar o lugar especial. Isso reflete um sentimento de posse e amizade, mesmo que o significado da expressão tenha se afastado de suas raízes históricas. Não é interessante como um pouco de história pode se transformar em uma tradição brincalhona? Sim, é verdade. Essas aves incríveis desenvolveram uma maneira única de dormir em pé, apoiadas em uma perna só. Esse hábito peculiar ajuda a manter o calor e o equilíbrio, especialmente em ambientes aquáticos. Você pode estar se perguntando como eles não caem. Os flamingos têm algumas adaptações que permitem isso. Os músculos das pernas podem se travar, permitindo que descansem sem gastar energia. Quando estão cansados, eles simplesmente transferem o peso de uma perna para a outra. Ao ficarem uma perna só, também permanecem alertas a predadores, podendo reagir rapidamente se necessário. Enquanto muitas aves preferem dormir em ninhos ou no chão, os flamingos se sentem à vontade, equilibrando-se em águas rasas ou ao longo da costa. Não é incrível como a natureza lhes deu essa habilidade maravilhosa? Na próxima vez que você ver um flamingo, reserve um momento para apreciar sua pose elegante e as razões interessantes por trás disso. Incrível, mas as rosas podem viver por séculos.
A rosa mais antiga conhecida, localizada na Catedral de Hildesheim, na Alemanha, é um exemplo impressionante, prosperando por mais de 1000 anos. Esta planta antiga não só encanta os visitantes com sua beleza, mas também é um poderoso símbolo de resistência e renovação. Imagine todas as estações que ela sobreviveu, desde invernos rigorosos até primaveras ensolaradas. Sua capacidade de sobreviver a guerras e mudanças climáticas conta uma história notável de resistência. Cada flor carrega séculos de história, despertando admiração em quem a vê. O segredo de sua longevidade está nos cuidados e nas condições ideais que recebe. Esta rosa lendária não é apenas uma planta, é uma parte viva da história que continua a inspirar gerações. Apenas imagine quantas histórias ela poderia contar se pudesse falar. Não é incrível como a natureza pode nos surpreender? Prepare-se para explorar o fascinante mundo do bismuto. Este incrível elemento químico, conhecido por suas propriedades únicas, realmente se destaca na tabela periódica. O bismuto não é apenas um metal, ele tem um estilo artístico que o torna parecido com uma personalidade excêntrica. Primeiro, ele possui baixa condutividade térmica, o que significa que não conduz calor tão bem quanto outros metais, como cobre ou alumínio. O bismuto também tem baixo nível de toxicidade, tornando-o uma opção mais segura para diversas aplicações, incluindo medicina. Suas lindas cores iridescentes e formas cristalinas são simplesmente hipnotizantes, muitas vezes lembrando padrões arco-íris. Este elemento é tão interessante que se comporta de maneira diferente em comparação com outros metais, até se expandindo ao solidificar, o que é raro para metais. Você já se perguntou quão único é o bismuto em comparação com outros elementos na tabela periódica? Suas características incomuns e segurança em várias aplicações mostram que ele não é apenas um elemento químico. Pode-se dizer que ele tem sua própria personalidade. Acredite ou não, mas coentro pode ter gosto de sabão. Isso acontece por causa de um gene chamado OR6A2, que algumas pessoas possuem. Quem tem esse gene é mais sensível a certos compostos químicos no coentro, especialmente ao E2-alcenal. Para essas pessoas, a erva fresca, que muitas vezes é usada em salsas e guacamole, pode ter um gosto desagradável de sabão, em vez do característico aroma cítrico. Pesquisas mostram que essa variação genética pode afetar uma parte significativa da população, tornando o coentro um ingrediente polêmico. Muitos adoram seu sabor fresco e vibrante em pratos, enquanto outros acham difícil de aceitar. É impressionante como nossos genes moldam nossas preferências de sabor e experiências culinárias, levando a reações tão diferentes em relação ao mesmo ingrediente. Então, da próxima vez que alguém fizer uma careta ao ver um prato com coentro, lembre-se de que há uma explicação científica por trás disso. Não é incrível como o nosso corpo funciona? Imagine como é viver no espaço por meses. A Estação Espacial Internacional, EEI, não é apenas uma grande caixa de metal flutuando acima da Terra. É um laboratório único e lar para astronautas. O que torna a EEI especial é que ela permite que os astronautas vivam e trabalhem no espaço por longos períodos, expandindo os limites da pesquisa humana. Pense nisso. Antes da EEI, tínhamos apenas missões de curto prazo, mas essa plataforma possibilitou a realização de experimentos que nos ajudam a entender tudo, desde avanços médicos até questões ecológicas. Os astronautas realizam pesquisas importantes sobre o impacto da microgravidade no corpo humano, o que ajuda os cientistas a desenvolver melhores soluções para viagens espaciais prolongadas. Isso é essencial para futuras missões a Marte e além. Vivendo em um ambiente tão fascinante, os astronautas enfrentam desafios, como se adaptar à gravidade zero, mas também experimentam a maravilha de ver a Terra do espaço. Suas experiências e descobertas abrem caminho para a próxima geração de exploradores. Não é incrível? Difícil de acreditar, mas os glóbulos vermelhos são viajantes incríveis. Essas pequenas células em forma de disco são os heróis invisíveis do nosso sangue, fazendo cerca de 250 mil viagens circulares pelo corpo antes de voltar à medula óssea para descansar. Imagine, cada glóbulo vermelho passa sua vida transportando oxigênio dos pulmões para cada parte do seu corpo, fornecendo o combustível vital para órgãos e tecidos. Após cerca de 120 dias, completando sua maratona pelo sistema circulatório, eles retornam à medula óssea. Lá são reciclados e seus componentes são usados para criar novos glóbulos vermelhos. Esse ciclo incrível é essencial para nossa sobrevivência, mantendo nossos níveis de energia e saúde geral.
Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se do trabalho árduo desses pequenos viajantes que sustentam sua energia e saúde. Lincoln foi realmente o presidente mais alto. Abraham Lincoln, com 1,93 de altura, é o presidente mais alto da história dos Anglo-Saxons. Sua impressionante estatura o destacava não apenas na política, mas também na sociedade. A altura de Lincoln lhe dava confiança, o que, segundo muitos, o ajudou a liderar durante o tumultuado período da Guerra Civil. Curiosamente, ele frequentemente precisava se inclinar para cumprimentar as pessoas ou conversar, já que a maioria de seus contemporâneos era significativamente mais baixa. Sua altura não era apenas uma característica física, tornou-se parte de sua identidade e influenciou a forma como era percebido. Seus membros longos e figura esguia contribuíam para os mitos sobre ele, como a ideia de que ele poderia facilmente se misturar à multidão. Além da altura, Lincoln é conhecido por sua inteligência, humor e liderança excepcional em um dos períodos mais difíceis da história americana. Então, da próxima vez que você pensar nos presidentes do Zepré-Selwa, lembre-se de que Lincoln era literalmente mais alto que todos os outros. Você pode se surpreender. O cheiro e o sono profundo. Quando você entra em sono profundo, seu olfato fica menos ativo. Esse fenômeno interessante significa que até cheiros fortes como fumaça podem não te acordar. Seu cérebro entra em um estado em que é menos sensível ao ambiente, priorizando o descanso e a recuperação. Cientistas acreditam que essa diminuição da sensibilidade é um mecanismo de sobrevivência, permitindo que nos concentremos na recuperação do corpo sem interrupções constantes. No entanto, isso destaca um importante problema de segurança. Confiar apenas nos instintos enquanto dorme pode ser perigoso. Por isso, detectores de fumaça são essenciais em casa. Eles servem como um apoio confiável para seus sentidos, alertando sobre perigos, mesmo quando suas percepções naturais estão em modo automático. Então, embora o sono profundo seja importante para a saúde, não se esqueça da segurança e instale alarmes. Prepare-se para se surpreender com o manuscrito Voynich. Este texto antigo e enigmático tem deixado historiadores e criptógrafos perplexos por mais de 100 anos. Análises de carbono mostram que foi criado entre 1404 e 1438, repleto de ilustrações estranhas e uma escrita desconhecida, parecendo uma página de um romance de fantasia. Apesar das centenas de tentativas de experientes criptoanalistas de todo o mundo, ninguém conseguiu decifrar seu significado ou determinar sua origem. Alguns acreditam que pode ser uma farsa, enquanto outros pensam que é uma língua esquecida ou uma forma primitiva de escrita codificada. Imagine um mapa do tesouro, escondendo segredos que só aguardam para serem revelados. Pesquisadores continuam a investigar esse mistério, na esperança de que os avanços tecnológicos ajudem a desvendar os segredos contidos em suas páginas. Não é fascinante pensar nas histórias que o manuscrito Voynich poderia contar se finalmente conseguíssemos entendê-lo? Isso pode te surpreender. Os gases gerados durante a digestão podem conter pistas sobre a nossa saúde. Cientistas descobriram que os gases formados no intestino, especialmente os provenientes da digestão, podem fornecer informações valiosas. Diferentes tipos de bactérias no nosso intestino produzem gases únicos, e sua análise pode ajudar a diagnosticar várias doenças. Por exemplo, algumas condições podem alterar o equilíbrio das bactérias, mudando os gases produzidos. Pesquisadores estão estudando essa relação para desenvolver uma ferramenta não invasiva que identifique problemas, como doenças gastrointestinais ou distúrbios metabólicos. Imagine poder saber sobre a saúde do seu intestino apenas observando o que sai. Essa abordagem inovadora pode mudar nossa compreensão sobre digestão e diagnóstico de saúde. Então, da próxima vez que você soltar um gás, pense na ciência por trás disso. Será que seus gases estão se comunicando com os cientistas sobre seu bem-estar? A Tarte Canada realmente teve um erro nas medidas. Este popular brand de sobremesas se viu em apuros quando alguns de seus deliciosos doces não caberam nas prateleiras. O problema começou quando a equipe inseriu por engano as medidas de alguns produtos em polegadas em vez de centímetros. Essa simples confusão resultou em produtos que ficaram grandes demais ou pequenos demais para seus espaços. Imagine abrir uma confeitaria e ver bolos caindo das prateleiras, enquanto mini tortinhas se perdem em vitrines enormes. A boa notícia é que a Tarte Canada rapidamente resolveu esses problemas, garantindo que cada criação doce tivesse o tamanho e a aparência perfeitos.
Essa é uma lição importante sobre a importância de prestar atenção aos detalhes, especialmente no mundo da confeitaria, onde a apresentação é tão importante quanto o sabor. Isso inspirará outras marcas a verificarem suas medidas 2 vezes. Você não vai acreditar no que existe nos casamentos de Delaware. No primeiro estado, há uma lei incomum que proíbe casamentos por desafio. Essa norma estranha ajuda as pessoas a evitarem decisões impulsivas que podem resultar em situações jurídicas complicadas. Imagine alguém decidindo se casar apenas porque um amigo o desafiou. Delaware incentiva os casais a pensarem seriamente antes de dizer sim. Essa lei destaca a importância do compromisso e da reflexão ao tomar uma das decisões mais significativas da vida. Então, se você planeja se casar em Delaware, certifique-se de que seja pelos motivos certos, e não apenas porque alguém te desafiou. Quem poderia imaginar que um simples desafio poderia levar a consequências tão sérias? Você consegue imaginar que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Esse fato incrível mostra o quão profundas são as raízes da educação. Fundada no século XII, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Ela começou a ensinar alunos muito antes da civilização asteca surgir no início do século XV. Os astecas, conhecidos por suas cidades impressionantes e rica cultura, se tornaram conhecidos muito depois das tradições acadêmicas que se desenvolviam na Inglaterra. Enquanto Oxford formava cientistas e filósofos, os astecas ainda estavam moldando sua identidade única, construindo pirâmides e explorando as vastas terras da Mesoamérica. Comparar essas duas linhas do tempo históricas destaca a importância do conhecimento e da educação ao longo de toda a história da humanidade. Não é incrível pensar em como instituições como Oxford moldaram mentes e ideias ao longo dos séculos? Fato incrível sobre árvores de Natal. Em 1918, o Canadá enviou uma linda árvore de Natal para Boston como forma de agradecimento pelo apoio após a terrível tragédia em Halifax, em 1917. Essa tragédia levou quase 2.000 vidas e causou grandes danos. Boston respondeu rapidamente, enviando suprimentos médicos e profissionais para ajudar os necessitados. Como gesto de gratidão, Nova Escócia, uma parte do Canadá, decidiu enviar uma árvore de Natal para Boston, dando início a uma linda tradição. Todos os anos, a árvore é enviada para simbolizar a profunda amizade e generosidade entre as duas regiões. Este presente anual lembra a todos que, mesmo em tempos difíceis, boas ações e o espírito comunitário podem iluminar a escuridão. Não é incrível como algo tão simples como uma árvore de Natal pode fortalecer laços e trazer alegria? Você sabia da tragédia do paraquedas na Torre Eiffel? Em 4 de fevereiro de 1912, Franz Reichelt, um alfaiate e inventor apaixonado, decidiu arriscar de verdade. Ele fez um paraquedas com suas próprias mãos, acreditando em sua segurança. Para provar sua ideia, subiu ao topo da famosa Torre Eiffel, que serviu como um impressionante cenário para seu ousado salto. Milhares de espectadores se reuniram lá embaixo, cheios de emoção e curiosidade. Mas no momento do salto, algo terrível aconteceu. O paraquedas não se abriu e ele caiu tragicamente, perdendo a vida. Apesar dessa história triste, Reichelt se tornou um símbolo de coragem e determinação no mundo da aviação. Seu ato arriscado inspira muitos que sonham em voar, lembrando que inovações muitas vezes vêm com riscos. Hoje, ele representa o espírito audacioso que impulsiona a busca por novas tecnologias. O salto de Reichelt terminou em tragédia, mas gerou discussões sobre segurança e design de paraquedas, impactando o futuro da aviação. Veja essa gigantesca lagarta da mariposa imperador. A lagarta desse incrível ser pode crescer até impressionantes 70 milímetros, quase 3 polegadas. Essa lagarta verde brilhante, com cores e padrões vibrantes, não só chama a atenção, ela desempenha um papel importante no ecossistema. Ela se alimenta de várias folhas, ajudando a controlar o crescimento das plantas e fornecendo alimento para as mariposas adultas após a metamorfose. A mariposa imperador, conhecida pelo nome científico Saturnia pitchella, tem um papel fundamental em seu habitat, sustentando outros animais, servindo de alimento para pássaros e predadores na fase de larva. Além disso, quando se transforma em uma majestosa mariposa, exibe suas grandes asas com impressionantes olhos que podem afastar ameaças potenciais. Imagine como se desenrola o ciclo de vida desse ser, desde um pequeno ovo até uma mariposa gigante. É uma das transformações mais impressionantes da natureza.
Você sabia que entender os hábitos da lagarta pode inspirar esforços de conservação? Prepare-se para se surpreender com a mágica de embaralhar cartas. Você sabia que ao embaralhar um baralho, padrão de 52 cartas, existem cerca de 8 vezes 10 elevado a 607 na potência de combinações possíveis? Esse número é impressionante. Para comparação, é muito maior do que a quantidade estimada de estrelas em todo o universo observável, que é cerca de 10 elevado a 22ª potência. Você consegue imaginar quantas maneiras existem de organizar essas cartas? Cada embaralhamento cria uma sequência única, que provavelmente nunca existiu antes na história do universo. Então, da próxima vez que você distribuir cartas no pôquer ou jogar um jogo de cartas, lembre-se de que você está experimentando uma pequena parte dessa criatividade infinita. Não é apenas um jogo, é uma visão das maravilhas matemáticas da probabilidade e das combinações contidas em um simples baralho de cartas. Não é incrível? A Costa Rica é um verdadeiro paraíso para os amantes de borboletas, abrigando cerca de 90% de todas as espécies da América Central e impressionantes 18% do total mundial. Com mais de 1.200 espécies diferentes, o país oferece a combinação perfeita de clima tropical, rica flora e habitats protegidos para esses insetos coloridos. Desde as deslumbrantes borboletas morfo-azul, com suas asas iridescentes, até as delicadas borboletas de asas de vidro, que parecem desaparecer entre as folhas verdes. A diversidade é incrível. Parques nacionais como Monteverde e Manuel Antônio permitem que os visitantes vejam essas criaturas maravilhosas de perto, tornando a experiência inesquecível. Se você é um amante da natureza ou apenas curioso, a população de borboletas na Costa Rica mostra a beleza impressionante da biodiversidade, pronto para explorar este país encantador. Muitos não sabem, mas existem esquis elétricos urbanos. Esses dispositivos inovadores mudam nossa forma de ver o esqui, permitindo que os amantes deslizem facilmente sobre o asfalto, independentemente do clima. Ao contrário dos esquis tradicionais, que precisam de neve, os esquis elétricos urbanos têm tração nas 4 rodas e controle sem fio, tornando-os ideais para se locomover pelas ruas e parques da cidade. O design garante estabilidade, permitindo que esquiadores de todos os níveis aproveitem uma experiência emocionante pelos cenários urbanos. Imagine um encontro entre skate e esqui, mas com toques de tecnologia moderna. Essas maravilhas com bateria não apenas proporcionam uma dose de adrenalina, mas também promovem um transporte ecológico. Imagine-se passando pelos engarrafamentos, desfrutando do ar fresco, sem o barulho dos motores. À medida que as cidades se desenvolvem, esses esquis podem se tornar uma alternativa popular para deslocamentos rápidos ou passeios agradáveis nos parques. Então, se você já sonhou em esquiar no verão, ou apenas quer encontrar uma nova forma de explorar sua cidade, os esquis elétricos urbanos podem ser a opção emocionante que você nunca soube que precisava. Você sabia que o tédio pode acelerar o batimento cardíaco? Esse fato surpreendente mostra que o tédio não é apenas um estado psicológico, mas também fisiológico. Quando as pessoas sentem tédio, seus corpos podem entrar em um estado de alta atividade, o que significa que o batimento cardíaco realmente pode aumentar. Acontece que quando estamos entediados, as situações ao nosso redor podem gerar um aumento de energia, já que nossos corpos reagem à falta de estimulação. Esse aumento no batimento cardíaco pode nos surpreender e causar ansiedade enquanto buscamos algo mais interessante. Então, da próxima vez que você estiver sem fazer nada, lembre-se de que seu corpo está reagindo. Embora o tédio possa ser desconfortável, ele pode desempenhar um papel importante, nos incentivando a buscar novas emoções ou criatividade. Aceitar esses momentos pode levar à descoberta de novos hobbies ou interesses. Não é incrível como seu corpo reage, mesmo quando sua mente está parada? Você sabia da conexão entre Justin Timberlake e Ryan Gosling? No início dos anos 1990, quando ambos eram estrelas em ascensão, seus caminhos se cruzaram nas gravações do icônico programa Clube do Mickey Mouse. A mãe de Timberlake teve um papel importante nesse período, atuando como representante de Gosling. Esse apoio ajudou a enfrentar o difícil mundo da fama infantil, permitindo que os dois jovens artistas se desenvolvessem. Timberlake e Gosling rapidamente se tornaram amigos, compartilhando as dificuldades e alegrias do trabalho na televisão. A experiência no programa não apenas moldou suas carreiras, mas também contribuiu para seus futuros sucessos na indústria do entretenimento. Ambos os atores alcançaram uma popularidade incrível.
Timberlake se tornou uma estrela pop, enquanto Gosling se destacou como um ator famoso. Olhando para trás, é interessante pensar em como essas conexões iniciais ajudaram a construir as bases para duas grandes ícones de Hollywood. Você consegue imaginar como seriam suas vidas sem essa amizade que os apoiou? Aqui está um fato interessante sobre os tanques britânicos na Segunda Guerra Mundial. Durante as batalhas, esses gigantes blindados não apenas lutavam, mas também eram equipados com chaleiras. Esse detalhe inusitado destaca a profunda importância cultural do chá na sociedade britânica. Os soldados muitas vezes passavam longas horas no campo, e uma xícara de chá quente podia elevar bastante o moral. Ao permitir que as tropas preparassem chá mesmo no meio da batalha, o exército britânico reconhecia que um conforto familiar poderia ajudar os soldados a se sentirem mais próximos de casa. Esse aspecto único da vida militar mostra como rituais queridos, como beber chá, podem ser mantidos mesmo nas situações mais difíceis. Imagine a cena: o barulho das máquinas, o estrondo da artilharia e, entre tudo isso, o apito da chaleira. Não é incrível como algo tão simples como o chá pode ter um papel na resistência dos soldados? Acredite ou não, os polos magnéticos da Terra mudam de lugar com frequência. Nos últimos 71 milhões de anos, nosso planeta passou por incríveis 171 mudanças nos polos magnéticos. Isso significa que os polos norte e sul já trocaram de lugar muitas vezes, e estudos indicam que podemos esperar a próxima mudança em breve. Essas alterações não são apenas curiosidades científicas. Elas podem afetar tudo, desde a migração de animais até a nossa tecnologia. Por exemplo, os pássaros usam o campo magnético da Terra para se orientar durante longas migrações, então uma mudança repentina pode causar confusão. Além disso, quando essas mudanças ocorrem, o campo magnético não desaparece. Ele enfraquece e se torna mais complexo. Esse fenômeno natural fascinante mostra o quão dinâmica é a nossa planeta, nos fazendo refletir: o que acontecerá quando a próxima mudança ocorrer? Difícil de acreditar, mas o Natal começou de forma complicada. Em 1836, o Alabama foi o primeiro estado dos Iwatena a reconhecer oficialmente o Natal como feriado. Embora isso tenha sido um passo importante, levaram mais de 70 anos para que a celebração se espalhasse por todo o país. Oklahoma foi o último estado a se juntar a isso, declarando oficialmente o Natal como feriado estadual em 1907. Antes desse reconhecimento oficial, as celebrações natalinas eram uma mistura de tradições trazidas por imigrantes europeus. Essas influências criaram uma rica diversidade de costumes, desde fartos banquetes até diferentes decorações. Com o tempo, a festa se tornou um reflexo da rica diversidade cultural e religiosa da América. Quando começou a ser celebrada em todo o país, o Natal se transformou em um evento querido, repleto de encontros familiares, deliciosas refeições e a alegria de dar presentes. Você já se perguntou como essas tradições iniciais moldaram o Natal que conhecemos hoje? Vamos revelar a verdade sobre o couro Shell Cordovan. Este material único vem do tecido conectivo na parte traseira do cavalo, tornando-se um tesouro raro no mundo do couro. Diferente do couro animal comum, o Shell Cordovan é conhecido por sua durabilidade excepcional e aparência magnífica. Calçados feitos desse couro possuem qualidades incríveis, como impermeabilidade e resistência a vincos, o que significa que mantém sua beleza por mais tempo. Além disso, exigem pouca manutenção. Na verdade, não é necessário polir para manter o brilho. A exclusividade do Shell Cordovan é destacada pelo fato de que apenas 2 grandes fábricas de couro no mundo o produzem, tornando-se uma aquisição valiosa para os amantes de calçados exigentes. Devido à sua resistência e aparência clássica, os calçados de Shell Cordovan podem durar a vida toda, oferecendo conforto e estilo. Não é surpreendente como algo tão bonito pode vir de uma fonte tão incomum? E se eu te contar sobre os lendários arqueiros ingleses? Esses incríveis atiradores eram conhecidos por suas habilidades excepcionais, capazes de disparar flechas a mais de 182 metros com uma força impressionante. Sua maestria teve um papel fundamental durante a Guerra dos 100 Anos, contribuindo significativamente para as vitórias militares da Inglaterra. Imagine-se em um campo de batalha, enquanto esses arqueiros, treinados desde a infância, disparam flechas em direção ao inimigo com velocidade relâmpago. O arco, uma arma extraordinária, podia perfurar armaduras, tornando-se um fator decisivo nas batalhas. Quando os ingleses enfrentavam forças maiores, a precisão e a disciplina dos arqueiros frequentemente mudavam o rumo das batalhas a favor da Inglaterra.
Assim, o arco se tornou um símbolo da força e determinação inglesa. Portanto, da próxima vez que você pensar nas guerras medievais, lembre-se desses incríveis atiradores que mudaram o curso da história com sua habilidade e bravura. Por que os robôs de entrega estão dominando as calçadas de Tóquio? Nas movimentadas ruas de Tóquio, você pode encontrar robôs de entrega amigáveis das empresas Carcans e Mitsubishi Electric, que se movem rapidamente pelas calçadas. Essas máquinas inovadoras, com pouco mais de 1 metro de altura, podem transportar até 20 quilos, tornando-as ideais para entregar comida diretamente na sua porta. Enquanto se deslocam com confiança pela cidade, esses robôs representam o futuro da conveniência, mostrando que a tecnologia pode facilitar nossas vidas corridas. Imagine pedir comida do seu restaurante favorito e ela ser entregue por um pequeno assistente autônomo. Em um mundo onde a satisfação imediata é essencial, esses robôs ajudam a aliviar a carga dos negócios, garantindo entregas rápidas e eficientes aos clientes. Sua habilidade de navegar por ruas e calçadas movimentadas não só melhora a entrega, mas também reflete a abordagem progressista de Tóquio em relação ao transporte urbano. Essa tendência se espalhará para outras cidades do mundo ou permanecerá uma característica única do ritmo acelerado da vida no Japão? Você consegue imaginar que supermercados doam comida em vez de jogá-la fora? Em 2016, a França chamou a atenção ao se tornar o primeiro país a aprovar uma lei ousada para combater o desperdício de alimentos. Essa legislação inovadora obriga os supermercados a entregar qualquer comida não vendida, mas ainda comestível, a organizações de caridade ou bancos de alimentos, em vez de descartá-la ou destruí-la. Essa iniciativa não só ajuda a combater a quantidade chocante de alimentos desperdiçados a cada ano, mas também garante refeições necessárias para os necessitados. Ao estabelecer esse padrão global de responsabilidade em relação à comida, a França incentiva outros países a repensarem sua abordagem ao excesso de alimentos. Desde a implementação da lei, ela inspirou discussões sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, provando que uma simples mudança pode fazer uma grande diferença. Talvez essa seja a chave para combater a fome e reduzir o desperdício em todo o mundo. Por que Vênus e Marte são vizinhos tão interessantes? Essas duas planetas são os mais próximos um do outro no nosso sistema solar, mas é incrível como a distância entre eles muda. Vênus e Marte orbitam o Sol em trajetórias elípticas, o que significa que suas posições não são fixas. Às vezes, eles podem estar relativamente próximos, e em outras ocasiões, há uma grande distância um do outro. Vênus, frequentemente chamado de gêmeo da Terra por causa do tamanho e composição semelhantes, possui uma atmosfera densa, cheia de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, criando um forte efeito estufa. Por outro lado, Marte, conhecido como o planeta vermelho, tem uma atmosfera fina e abriga o maior vulcão e cânion do sistema solar. A variação da distância entre esses mundos vizinhos impacta nossas pesquisas e compreensão do sistema solar como um todo. Cientistas que estudam Vênus e Marte esperam desvendar os mistérios da formação dos planetas e até a possibilidade de vida fora da Terra. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se, Vênus e Marte têm mais do que apenas uma vizinhança próxima em suas órbitas. Surpreendente verdade sobre os jovens Tiranossauros Rex. Ao contrário do que muitos pensam, os jovens tiranossauros não tinham apenas pele escamosa e dura. Na verdade, esses pequenos dinossauros ferozes provavelmente eram cobertos por uma camada de penas fofas para se aquecer enquanto cresciam. Quando o Tyrannosaurus ainda era jovem, essa cobertura de pelos ajudava na adaptação ao ambiente e na manutenção do calor, assim como as aves modernas usam suas penas hoje. É incrível imaginar como, à medida que cresciam e se tornavam maiores, eles gradualmente perdiam essas penas para parecer mais robustos e escamosos. Imagine um filhote de tiranossauros, todo peludo e quentinho, explorando seu ambiente pré-histórico. Essa transição de penas para escamas ilustra a incrível evolução dos dinossauros, mostrando como eles se adaptaram ao longo do tempo para sobreviver na Terra. Não é fascinante pensar em como essas criaturas gigantes começaram a parecer tão diferentes? Um fato interessante sobre o filme Esqueceram de Mim 2. Neste amado filme de Natal, Donald Trump fez uma participação especial que surpreende muitos fãs. O filme foi lançado em 1992 e conta a história de Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, que se perde em Nova York. Em um momento, Kevin entra no luxuoso Hotel Plaza e quem ele encontra? O próprio Donald Trump.
Em uma cena curta, mais marcante, Trump diz a Kevin para ir até o saguão do hotel. Essa aparição inesperada fez grande impressão, trazendo um pouco de realidade à aventura mágica. Muitos espectadores frequentemente lembram como um momento simples pode tornar o filme ainda mais divertido. O Hotel Plaza se tornou um local icônico no filme, simbolizando o estilo de vida luxuoso que encantou muitos. Então, da próxima vez que você assistir Esqueceram de Mim 2 durante as festas, preste atenção na rápida participação de Trump. É uma lembrança divertida de como o mundo do entretenimento e pessoas reais podem se cruzar de maneiras surpreendentes. É verdade que podemos estudar monstros. A Universidade de Edimburgo, uma instituição renomada na Escócia, oferece um programa de doutorado único em parapsicologia. Essa área fascinante mergulha no mundo do inexplicável, onde os alunos podem investigar fenômenos paranormais, incluindo fantasmas e criaturas míticas. Imagine estudar lendas e folclore, analisar relatos de encontros e tentar entender por que as pessoas acreditam em monstros como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. O programa incentiva o pensamento crítico e a pesquisa científica, permitindo que os alunos combinem psicologia e antropologia com elementos do sobrenatural. Embora a parapsicologia muitas vezes gere ceticismo, este programa convida mentes corajosas a explorar aspectos estranhos e incomuns da experiência humana. Se você se interessa por mitos culturais ou histórias pessoais sobre fantasmas, isso pode se tornar uma emocionante aventura acadêmica. Você se atreve a mergulhar no desconhecido e descobrir as verdadeiras histórias dessas criaturas. E se eu disser que bocejar esfria o seu cérebro? Sim, é verdade. Quando você boceja, inala bastante ar, e essa respiração profunda pode realmente ajudar a reduzir a temperatura do seu cérebro. Esse efeito de resfriamento é importante, pois um cérebro mais fresco melhora a vigilância e as funções cognitivas. Imagine que você está em uma palestra chata ou se sentindo sonolento na mesa. Um bom bocejo pode revigorar sua mente. Ele não só traz oxigênio, mas também ajuda a regular a temperatura do seu corpo. Então, da próxima vez que você bocejar, especialmente em um momento entediante, lembre-se de que é uma forma do seu cérebro dizer que precisa de uma recarga. Bocejar não é apenas um sinal de cansaço, mas desempenha um papel fundamental em fazer você se sentir mais alerta e focado. Não é incrível como nossos corpos encontram maneiras inteligentes de nos manter em forma? É difícil de acreditar, mas os adesivos "Eu votei" realmente tornam as pessoas mais atraentes. Um estudo surpreendente de 2015 mostrou que usar esses adesivos sinaliza qualidades como responsabilidade, status e confiabilidade, que são frequentemente vistas como características desejáveis em potenciais parceiros. Os participantes que usavam esses adesivos eram percebidos como mais atraentes em comparação com aqueles que não os usavam. Embora esse efeito não seja muito evidente, ele destaca o poder dos sinais subconscientes na formação de nossas interações sociais e românticas. Então, da próxima vez que você for às urnas e orgulhosamente usar esse adesivo, lembre-se de que você pode chamar a atenção. Essa agradável interseção entre a atividade cívica e dinâmicas sociais mostra que até os menores gestos podem ter consequências inesperadas sobre como interagimos com os outros. Você consegue imaginar que a arte com máquina de escrever pode surpreender? James Cook é um verdadeiro inovador, conhecido por criar retratos hiperrealistas incríveis usando apenas uma máquina de escrever. Essa forma única de arte consiste em construir cada imagem, letra por letra, mostrando uma precisão e atenção aos detalhes impressionantes. A habilidade de Cook permite que ele transforme símbolos simples em imagens impressionantes de rostos e cenas, mantendo um alto nível de exatidão. Esse processo exige não apenas talento artístico, mas também muita paciência e concentração, já que um pequeno erro pode arruinar todo o trabalho. Usando diferentes fontes e técnicas de espaçamento, ele brinca com as características da máquina de escrever para adicionar profundidade e nuances a cada criação. A abordagem surpreendente de Cook não apenas desafia nossas ideias sobre a arte tradicional, mas também destaca a fascinante interseção entre tecnologia e criatividade. Como ele faz isso? Você pode acreditar que a Wikipédia é tão compacta? É surpreendente que toda essa enciclopédia, que contém uma enorme quantidade de conhecimento humano em formato de texto, caiba em um arquivo menor do que o último jogo Call of Duty. A versão em texto da Wikipédia ocupa apenas 51 GB sem compressão. Isso é muito pouco, considerando a imensa quantidade de informações disponíveis para nós.
Se adicionarmos imagens, vídeos e gravações de áudio, o tamanho do arquivo aumenta drasticamente, o que destaca a eficiência e a simplicidade do arquivo digital da Wikipédia. Isso facilita o acesso à informação para milhões de usuários ao redor do mundo. Imagine ter a sabedoria coletiva da humanidade em um formato que ocupa menos espaço do que um jogo de vídeo popular. É incrível pensar em quanta informação valiosa está compactada em um arquivo tão pequeno. Essa eficiência incrível permite que todos, desde estudantes até pesquisadores, aprendam rapidamente sobre diversos temas. Na próxima vez que você procurar algo na Wikipédia, lembre-se do quão poderosa é essa biblioteca digital, ocupando menos espaço do que você poderia imaginar. Você já se perguntou por que alguns seres voam tão bem? Apesar de seu tamanho pequeno, alguns animais têm adaptações únicas que os tornam excepcionais no céu. Por exemplo, as asas do falcão têm um design elegante. Essas aves não são feitas para andar. Suas patas são projetadas para capturar presas enquanto voam. Essa característica incrível destaca a evolução notável do falcão para dominar o ar. Seu esqueleto leve e músculos fortes permitem que eles planem facilmente enquanto procuram alimento no chão. Sendo predadores ágeis e eficazes, os falcões podem mergulhar a uma velocidade impressionante para pegar pequenos mamíferos ou outras aves. É fascinante como essas adaptações refletem a vida no ar, permitindo que prosperem em seu ambiente. Da próxima vez que você vir um falcão deslizando no céu, pense em como seu corpo é perfeitamente feito para a vida de caçador no ar. A natureza não é incrível? Você sabia que o nome completo da Barbie é surpreendente? Barbie, oficialmente chamada de Barbara Millicent Roberts, faz muitas pessoas sorrirem. Ela apareceu pela primeira vez em 9 de março de 1959, na famosa Feira de Brinquedos de Nova York, mudando para sempre o mundo dos brinquedos. Nascida em Willows, Wisconsin, Barbie rapidamente se tornou um ícone e favorita de crianças e colecionadores. Ao longo das décadas, ela usou muitos trajes e experimentou várias profissões, mostrando às meninas que podem ser o que quiserem, de médica a astronauta. Sua história inspira criatividade e imaginação, tocando gerações. A marca Barbie também evoluiu para refletir a diversidade, considerando uma ampla gama de experiências e identidades. Embora seu começo possa parecer simples, Barbie se tornou um símbolo de força e oportunidades. Com mais de 1 bilhão de bonecas vendidas em todo o mundo, ela continua a conquistar corações e trazer alegria. Enquanto celebramos seu legado, o que você acha que Barbie simboliza para as meninas de hoje? Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada, no início dos anos 1600, muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação. Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente? É difícil de acreditar, mas este Volvo percorreu mais de 3 milhões de milhas. A incrível jornada de Irv Gordon com seu Volvo P1800 lhe rendeu um recorde mundial por ter o maior número de milhas rodadas por um único proprietário. Imagine ter feito o equivalente a cerca de 120 voltas ao mundo. Gordon, que comprou seu carro favorito em 1966, dedicou muito tempo a cuidar e manter o veículo, tratando-o como um membro precioso da família. A troca regular de óleo, a substituição de peças e a manutenção do carro em ótimo estado contribuíram para essa conquista notável. A cada milha, o P1800 se tornou não apenas um ícone automotivo, mas também um símbolo da conexão entre o carro e seu proprietário. A história de Gordon inspira amantes de carros em todo o mundo, mostrando que com paixão e dedicação, até mesmo um carro pode ser um companheiro fiel por toda a vida. Quantas aventuras você compartilhou com seu carro? Prepare-se para se surpreender com os ovos de salamandra. Esses ovos incríveis, especialmente da espécie Ambystoma, têm uma aparência gelatinosa e semi-translúcida. Essa aparência única não é apenas para a beleza.
O gel protetor ao redor dos ovos os defende de predadores famintos e evita que sequem. Muitas espécies de salamandras utilizam um método de reprodução chamado ovoviviparidade. Isso significa que, em vez de colocar os ovos na água, elas carregam a prole dentro de si até que estejam prontas para nascer. Quando os filhotes de salamandra estão prontos, eles são liberados na água, já totalmente formados e prontos para a vida. Essa é uma adaptação inteligente que aumenta suas chances de sobrevivência. Cada etapa do desenvolvimento mostra a criatividade da natureza, permitindo que essas criaturas incríveis prosperem em condições que normalmente seriam hostis para seus ovos. Você já se perguntou como esses pequenos ovos podem conter o potencial para a vida? É verdade que a água mineral pode estragar. Embora a água em si não tenha data de validade como os alimentos, a embalagem plástica pode causar alguns problemas com o tempo. A água mineral continua segura para beber se for armazenada corretamente. No entanto, a embalagem plástica pode se deteriorar gradualmente, especialmente com calor ou luz solar. Essa deterioração pode fazer com que substâncias nocivas entrem na água, afetando seu sabor e segurança. A data de validade impressa na água mineral se refere, na verdade, à embalagem e não à água. Ela serve para garantir a integridade e segurança da garrafa. Para aproveitar a água mineral da melhor forma, armazene-a em um local fresco e escuro e sempre verifique se a garrafa está danificada. Quando foi a última vez que você checou seu estoque de água mineral? Vamos revelar a verdade sobre as gravatas. Essas peças de tecido colorido, frequentemente usadas por trabalhadores de escritório, parecem ter vida própria. Surpreendentemente, elas não têm uma função prática. Em vez disso, as gravatas se tornaram um símbolo da cultura corporativa, representando profissionalismo e autoridade. Sua história é antiga e historiadores acreditam que sua popularidade está mais ligada à aparência do que à funcionalidade. Originalmente, as gravatas eram usadas por mercenários croatas no século XVII e, com o tempo, evoluíram em vários estilos e materiais. Hoje, você encontra de tudo, desde designs clássicos até estampas vibrantes, mas seu papel continua sendo principalmente estético. Então, da próxima vez que você ver alguém usando uma gravata, lembre-se de que muitas vezes é uma questão de estilo e não de essência. Porque continuamos a adotar essas declarações de moda que, na verdade, não cumprem nenhuma função na vida moderna.